Shalom, shalom, meus irmãos. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor falou muito no meu coração, principalmente diante do contexto que nós estamos vivendo, né, acerca do poder da oração profunda, a oração com intensidade, com profundidade. O que acontece no mundo espiritual. E ao reler o livro de 1 Samuel, principalmente nos primeiros capítulos, né, capítulo 1, no capítulo 2, onde vai tratar acerca da vida de Ana, eu estou impressionado com a oração de Ana, a mãe do profeta Samuel. Parece que tudo de bom na Bíblia ou em qualquer outro lugar começa com uma mulher orando. Frequentemente é uma mulher em uma situação desesperadora, orando desesperadamente. Ana ela foi precedida por Sara, Rebeca, Raquel, Miriam e todas as mães judias no Egito cujos filhos foram massacrados. Deus usou a situação de esterilidade ou dificuldade com os filhos para impulsioná-las a um lugar de intercessão mais profunda. Isso é tremendo. Ana não tinha filhos e seu marido possuía outra esposa. O nome dela era Penina, que conseguiu lhe dar filhos. Por isso Penina zombava dela. Ana era uma mulher mais piedosa que Penina, mas ela não parecia ser abençoada. Ela ficou decepcionada, amarga, frustrada, um pouco zangada com Deus, com seu marido, está lá no capítulo 1, no verso 7, tudo isso. Ela chegou a um lugar de desespero durante a oração, que é exatamente o que Deus estava querendo gerar nela desde o começo. Ana não queria comer, e tudo que ela podia fazer era chorar e orar. No verso 10, diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou o Senhor e chorou abundantemente. Meu irmão, minha irmã, das profundezas da angústia em oração, a sua alma ficou focada e ela fez um voto ao Senhor. Que se ela tivesse um filho, ela o dedicaria ao Senhor. Está lá no capítulo de 1 Samuel, no verso 11. E vejamos que naquela época não havia nenhum juiz para governar o povo, nenhuma profecia clara, e o sacerdócio estava totalmente corrompido. A dedicação e o foco de oração de uma mulher sozinha mudaram toda a história. A oração de Ana poderia ser comparada à oração de Yeshua no Getsemane, ou até mesmo a oração dos discípulos em Shavuot. O sacerdote Eli achou que ela estivesse bêbada, está no verso 14. Mas Ana respondeu: não, eu tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Está lá no verso 14 ao verso 15. Meu irmão, através das profundezas daquele derramamento de sua alma, a sua oração foi respondida. E a resposta imediata à sua oração foi esse menino. 1 Samuel, lá no verso 27. Mas esse garoto era mais do que uma criança comum. Ele restaurou o dom de profecia à nação antiga de Israel e iniciou uma era de profecia totalmente nova. Ele trouxe a unção para o estabelecimento do reino, para a vinda do rei Davi. E, em uma última análise, para a vinda do Mashiach. O dom de profecia veio antes para a mãe de Samuel, Ana, conforme registrado em sua canção de louvor no capítulo 2. Preste atenção, 2 capítulos inteiros da Bíblia são dedicados a essa mulher. E eu vejo aqui que em sua canção foi revelada algo tremendo. Eu quero citar a vocês algo que me chamou muita atenção. Primeiro, lá no capítulo 2 de Samuel, no verso 6, vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Que ele diz assim: e o de rei vai vir rei, é quem tira a vida e a dá. Olha isso. Segundo tópico,
no mesmo capítulo, no mesmo versículo. A descida para o inferno e o retorno de lá faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. Muito forte. Terceiro tópico, no capítulo 2, no versículo 8 agora. Justiça para os necessitados. Ele levanta o pobre do pó. Quarto tópico. No mesmo versículo, no mesmo capítulo. A autoridade do reino. Ele os faz herdar o trono da glória. 5 tópico. O dia do juízo. E o de rei vai vir rei julgará as extremidades da terra. No capítulo 2 agora, no verso 10. 6º tópico, no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Vai falar agora sobre o reino de Davi. Ele dará poder ao seu rei. Olha isso, preste atenção acerca dessa canção. No capítulo 7, no capítulo 2, no versículo 10, de novo. O reino de Yeshua, ele exaltará o poder do seu ungido. Mashiach, Yeshua. Que revelação nesta canção. Nada mal para uma simples oração. Esta é a primeira profecia direta da vinda do Mashiach e do seu reino em seu doloroso trabalho de parto por meio da oração. Ela deu à luz não apenas a Samuel, mas também a revelação do reino do Mashiach. Ela deu à luz espiritualmente a Davi e a Yeshua, além de Samuel. Tremendo. A sua oração em 1 Samuel, verso 2, foi continuada por outra mulher, chamada Ana. Aonde? Em Lucas. Lucas, no capítulo 2. Olha o que diz aqui Lucas, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 37 e o versículo 38. Por que eu estou falando isso? Porque o nome Ana se origina da raiz hebraica, que significa graça. Assim como o nome de João, que é Yohanan, em hebraico. Assim como Ana é Hana, João e Yohanan é o mesmo que Ana, Hana, um homem ou uma mulher de graça. Ana, no Evangelho de Lucas, era uma profetisa da tribo de Asher, que orou dia e noite durante 60 anos. Ela continuou a intercessão pelo nascimento do Mashiach esperado. Ela viu o bebê Yeshua, que era a resposta para as suas orações, assim como a primeira Ana viu Samuel, que era a resposta das suas. Olha o que diz Lucas capítulo 2, verso 37 e o verso 38. É que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. A oração, a profecia e a unção de Ana foram transmitidas para Samuel, que foram transmitidas para Davi, depois para Ana, de Ana para Yeshua. Não perca a linha de conexão que saiu de Ana até chegar a Ana. Preste atenção nisso. O poder profético da oração de Ana não poderia ter sido alcançado sem que Deus a levasse soberanamente para aquela situação desesperadora. A intercessão profunda que sai do desespero liberou uma unção que mudou o mundo. Muitas das vezes, quando Deus nos permite a entrar em situações difíceis, procuramos nos aliviar. Mas, meu irmão, minha irmã, que aprendamos a abraçar a dificuldade e a adversidade diante de nós e canalizar nossas emoções negativas para um nível mais profundo de oração. A oração das profundezas da alma humana angustiada, clamando Deus com dor, com raiva, com choro, com frustração, tristeza e quebrantamento, pode produzir um grande reviravolta.
Então, nesses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, vamos dobrar as nossas orações, vamos orar ao Eterno com intensidade, com profundidade, com revelações. E Ele está esperando isso de nós, é um tempo precioso para isso. Porque se nós orarmos com essa profundidade, Deus pode mudar o cenário que nós estamos vivendo e liberar para nós os seus mistérios. E que todos vocês possam ser verdadeiros intercessores. Que vocês possam orar com profundidade, com revelação, para vocês alcançarem os mistérios proféticos do Eterno. Que o Eterno de Israel possa abençoar a vida de cada um. Que o Eterno possa derramar sobre vocês o Ruach HaKodesh. No nome de Yeshua, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom Aleichem.